Como é no Canadá. Olá, meu nome é Christian Pedersen, sou editor da BrazilianWave.ca e este é mais um episódio do Como é no Canadá. Você sabia que existem mais de 60 opções de migração para o Canadá? Pois é um número incrível, mas é verdade. Uma das opções é sponsorship. O sponsorship é o assunto deste episódio. O Como é no Canadá tem o oferecimento do portal de serviços, produtos e empresas Sotaque Brasileiro. Servindo os brasileiros no Canadá, no Sotaque Brasileiro todo mundo fala português. Advogados, manicures, dentistas, babás, arrumadeiras e além disso, você encontra também restaurantes com comidas brasileiras, quem faz salgadinhos e docinhos e muito mais. Visite o site sotaquebrasileiro.com. Como é no Canadá, o podcast da Brazilian Wave com Dolores Gontijo e Christian Pedersen, direto de Toronto. Neste episódio de Como é no Canadá, Lina Mello, consultora de imigração em Toronto há mais de 25 anos, nos esclarece como uma pessoa pode aplicar e se responsabilizar pela imigração de outra para o Canadá. Tudo bem, Dolores? Tudo bem, Lina. Obrigada novamente por me chamar e participar esse tópico que vocês têm, que é tão importante e tão interessante para o Canadá. Vamos matar a curiosidade desse povo, não é? Yeah. Então, quem são as pessoas que podem fazer, no caso, em termos que a gente chama em inglês, seria o sponsor, ou seja, assumir a responsabilidade de imigração de uma outra pessoa? Casais. Por exemplo, eu sendo casada, eu posso trazer meu esposo ou a minha companheira ou vice-versa. Também pode ser feito, no caso, o sponsorship de pais e avós. Também pode ser feito o sponsorship de filhos. Aliás, tem um tópico interessante de que foi feita uma mudança na legislação de que até pouco tempo atrás a dependência de idade dos filhos era até os 19 anos. E aí, o nosso ministro de Imigração retomou o que era antigamente, que é a responsabilidade até os 22 anos. Então, hoje, a lei autoriza você trazer como seus dependentes para o Canadá imigratório, no caso, imigrantes, todos os filhos que forem até 22 anos. Então, isso ajudou muito, porque principalmente no aspecto de família brasileira, com 19 anos está todo mundo estudando e é todo mundo realmente dependente dos pais, o que criava problemas porque os pais imigravam para o Canadá e não poderiam trazer mais os filhos depois dos 19 anos. Então isso facilitou bastante a nível de família brasileira, porque os filhos no Brasil eles se mantêm ligados diretamente aos pais até pelo menos terminar a universidade, né? Então seria geralmente nesse período. Sim. Então, como é que uma pessoa pode entrar com uma aplicação para legalizar a esposa ou os filhos, no caso que é um tópico diferente? Essa aplicação ela pode ser feita de dentro do território canadense ou ela pode ser feita através do consulado que representa o país onde a família vive, ok? No caso, legalmente. Sim. As pessoas têm que estar vivendo nesse país legalmente, não esqueça desse detalhe. Que existe muita gente que vive em países ilegalmente e querem fazer esse tipo de procedimento e não podem. Tem que ser feito através do consulado do Canadá, que representa o país onde essa família vive legalmente autorizada. Qual é a grande diferença de se fazer uma aplicação para esposa, ou companheiro ou companheira, através do processo dentro ou fora do Canadá? Fora do Canadá, a aplicação ela tem procedimento junto ao consulado do Canadá que representa o país. E a pessoa, no caso que está sendo a aplicante, ela tem que estar no território canadense. Existem alguns detalhes aí nesse sentido, porque se um canadense, por exemplo, ou um imigrante, estiver vivendo em outro país, ele ainda continua a ter direito de fazer esse tipo de aplicação. Mas são detalhes muito específicos, porque essa pessoa tem que provar que ela ainda está coligada ao país Canadá. Sim. Porém, mas de maneira geral, o canadense ou o imigrante tem que provar que tem a relação Canadá. Está trabalhando aqui, que vive aqui. E aí ele pode fazer a aplicação para essa pessoa no consulado do Canadá
E essa pessoa pode vir aqui. Por exemplo, eu casei com você e eu faço os papéis para você, eu dou entrada nos papéis para você, porém, você ainda está vivendo no Brasil. Sim. Nada impede que você não peça um visto de turista que venha aqui me visitar. Mas lembrando que você é só turista, porque a sua aplicação de imigração ela está em trâmite no território do Brasil. Ok. Então, aqui você é só turista, não é mais nada. Porém, se você se determinar a não iniciar o processo no Brasil, digamos assim, um exemplo, você vem me visitar, a gente é casado e você vem me visitar no Canadá. Durante o período que você veio me visitar no Canadá, você resolveu que não pode ficar mais longe de mim. O amor é demais da conta, a saudade seria terrível. Sim. Então, eu tenho o direito de iniciar esse processo dentro do território canadense. Porém, se você quiser, e você estando aqui legalmente, que será o caso, quando fizer a aplicação para a tua legalização, a gente também pode pedir junto a autorização de trabalho para você. Que significa o quê? Significa que durante o procedimento do sponsorship, que no caso é o processo de sponsoramento, você vai poder trabalhar até que o processo termine. Ou seja, tranquilo, sem nenhum tipo de preocupação, sem estresse, e você vai esperar o processo aqui dentro, que atualmente está levando um ano e meio, trabalhando, tendo uma vida normal como todo mundo, sem nenhum tipo de problema. Sim, okay? sim. No entanto, quando você aplica de fora do Canadá, você pode vir para cá, mas somente como turista. Você não vai ter a regalia de poder trabalhar no Canadá. Entendi. Ok. O período que está levando de procedimento dentro do Canadá e fora do Canadá, me refiro feito aqui, feito no consulado, atualmente está na mesma faixa. Sim. Eu estou me referindo ao consulado do Canadá em São Paulo. Ok. No caso, um ano e meio, às vezes até menos de um ano, dependendo do tipo de processo. Ok? Esse tipo de procedimento também é dado no mesmo nível quando se fala a nível de filhos. Você pode fazer aplicação para os seus filhos, tanto de fora como de dentro do Canadá também. Com a diferença de que, para os teus filhos, você vai ser apto a pedir um visto de estudante. Ah, entendeu? Ok. Sei. Então, entendi. Existe possibilidade de ser feito dessa maneira? Sem dúvida nenhuma, existe essa possibilidade. Mas isso eu estou me referindo a casais e filhos. Sim. Quando a gente se refere à aplicação de avós e de pais, a situação é totalmente diferente. Atualmente, o sistema que existe nesse sentido, ele se refere a pais e avós. Só podem ser feitas aplicações para pais e avós uma vez por ano. Ou seja, esse sistema de imigração ele só abre uma vez por ano. Primeiro dia útil de janeiro, eles abrem essa aplicação e qualquer um pode fazer a aplicação. Porém, vai haver um sorteio. E são milhares de pedidos. Ok? Nesse sorteio, as pessoas, literalmente é um sorteio, não é mais nada do que isso. As pessoas que querem trazer os pais e os avós vão ser, no caso, se forem sorteadas, depois de serem sorteados é que vão ter o direito de emitir a aplicação e, sobre a análise da imigração, eles vão determinar se aceitam ou não. Como é no Canadá? É muito importante mencionar de que processos de pais leva, no mínimo, 4 anos. 4 anos? 4 anos. Existem países, como a Índia, que está levando de 8 a 9 anos um processo. Então, é um tipo de processo que é realmente longo prazo. Não é um processo que você entre hoje e fique esperando que teu pai e tua mãe venham como imigrantes no ano que vem. Eles podem vir, sim, como turista. Mas como imigrantes, não. É um processo bastante longo. E neste caso, como eles vêm como turista, eles não podem ficar, né? Podem, inclusive pode renovar esse visto aqui dentro? Pode renovar e pode também fazer o uso de um outro visto que é chamado Supervisa. E o Supervisa, ele é dado justamente para facilitar esse tipo de situação, onde o Supervisa é dado no máximo por 2 anos. Sim. Então, eles podem ficar aqui 2 anos direto, sem necessidade de estender o visto. Muito bem. Isso é interessante, porque
se você imagina que tem que esperar 4 anos, né? E já cria toda uma ansiedade. Sem dúvida. Dependendo do estado de saúde dos pais. Cria todo um... né? Muito interessante esse Supervisa. É interessante, mas um fato tem que ser levado em consideração. O visto de pais e avós, ele é altamente baseado também na saúde desses idosos. Então, se esses idosos tiverem problemas de saúde clínicos, mas problemas sérios, sim, o processo tem grande possibilidade de ser negado. Infelizmente. A gente pode entender porque é uma coisa que custaria mais ao Canadá. Muito. Né? E infelizmente a gente está falando de uma imigração de que não vai acrescentar nível de mão de obra para o Canadá, né? Que não é uma imigração produtiva. Exatamente, né? Você usou o termo correto. É horrível falar nesse sentido, mas é a realidade. Mas e eu acho que é uma coisa bem real, né? E a realidade eu acho que não dói, não. Dói sim, mas a gente aprende a lidar com ela, não tem jeito. Sim. Não é? Como é no Canadá? Este foi mais um episódio do Como é no Canadá. Mais informações no portal BrazilianWave.ca. Visite nosso site. Isso mesmo, aproveite para deixar um comentário, postar uma pergunta que a gente responde para você, ouça outros episódios do Como é no Canadá, aproveite para ler outras matérias da Brazilian Wave. Também nos siga nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram. Até a próxima! Como é no Canadá? Produced by BRZ Group Inc. This project has been made possible in part by the Government of Canada.